É com grande alegria que eu recebo hoje, nesse espaço do Muda Mundo Tamo Junto, uma professora de Florianópolis, a Nana, é Silvana, mas ela já me disse, meu nome é Nana Martins. Então, a Nana Martins, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, é um prazer imenso estar aqui conversando com você. Nana, não sei nem por onde começar, porque a Nana tem experiência. Hoje ela dá aula de português, de língua portuguesa, no ensino fundamental, que a gente chama de Fundamental 1, né? Que são os 2, perdão, que são os maiorzinhos, mas ela já deu no 1, ela já deu aula em presídio, ela já trabalhou com educação de jovens e adultos. Nossa, a Nana já fez de tudo um pouco. Mas eu queria começar do início, Nana. Como surgiu essa ideia de ser professora? Por que ser professora? Como é que foi isso na tua trajetória? Assim, eu sempre gostei muito de língua portuguesa e sempre fui muito ligada a artes. E quando eu era muito novinha, eu conhecia muitas pessoas com dificuldade, as crianças da minha rua, e todos eles viviam em casa para eu ensinar para eles. E quando eu fui escolher uma profissão, eu queria muito fazer artes cênicas. Mas daí eu falei assim, mas eu gosto de texto, eu gosto de ler. Daí eu falei assim, eu vou fazer letras. E daí quando eu fiz letras, eu me apaixonei, porque o curso é maravilhoso, eu gosto de estar com pessoas, e eu acho que dar aula é uma profissão, assim, eu acho que não tem profissão mais importante, porque todos eles dependem do professor, qualquer profissão, qualquer lugar, e ser professor é uma coisa que me traz muita satisfação, como pessoa, como ser humano. É um espaço que eu gosto muito de estar, na sala de aula. Nana, tu me disseste antes que tu também escreve, né? Tu é escritora de literatura, eu não sei se é infantil ou literatura. Na verdade, é literatura, né? Porque a boa literatura ela é boa para as crianças, é boa para os adultos. Que tu és escritora também, tu tens uma preocupação com essa temática afro, da importância de ser uma professora negra, só pela presença, só por estar ali, sinalizar, eu sou professora, sou negra, o negro pode estar onde ele quiser. Fala um pouquinho para a gente dessa questão, da importância da educação para as relações étnico-raciais e como é que tu fazes isso no teu dia a dia em sala de aula. Tá. Eu vou falar um pouquinho sobre como eu cheguei na literatura afro. Quando eu fui para a universidade, eu estudei na Universidade Estadual de Londrina, lá eu tinha uma professora negra, a professora Giselda Mello do Nascimento. Pela primeira vez eu tive uma professora negra, e ela tinha um grupo de estudos de literatura. E a partir daí eu conheci os Cadernos Negros, e eu conheci outras escritoras negras, e aquilo eu fiquei maravilhada, porque era um universo que eu não conhecia. Eu sempre gostei muito de ler, mas eu não conhecia literatura negra. A partir dessas leituras, foi surgindo em mim a necessidade de também escrever, de também compartilhar minhas vivências, a maneira como eu vi o mundo, né? Eu sempre gostei muito de poesia, sempre li muito, e a partir daí eu fui me tornando escritora. Eu escrevo contos, escrevo poesia. Eu escrevo contos para criança, tenho vários contos que trabalham com essa temática da criança dentro da sala de aula, a partir das experiências que eu vou tendo, e todos os temas que eu vou estudando, eu transformo em literatura, que é uma forma que eu tenho para lidar com essas questões que muitas vezes são tão difíceis e indigestas para a gente, né? Então, eu uso a literatura dentro da sala de aula com os meus alunos, como para mostrar para eles outros universos, outras vivências, coisas que que eu não tive experiência durante a minha infância, mas eu também uso a literatura como forma de salvação, né? Para expressar minhas dores, meus sentimentos e a maneira como eu vejo o mundo. E na sala de aula, como é que tu trabalhas? Bom, tu já deste uma pista, né, que oferecer às crianças a literatura negra, oferecer às crianças personagens, né, negros, para que eles possam se identificar positivamente, né? Porque, infelizmente, a gente ainda tem e ainda se depara com muitos livros que trazem os negros numa situação não de protagonismo, né? Mas uma situação de inferioridade, e isso é uma das coisas, uma das importantes contribuições da literatura, é mostrar que os heróis, que os príncipes, as princesas, enfim, também são, né, negros e indígenas. Então, isso é uma forma de trabalhar. O que mais na sala de aula
te mobiliza? Como é que tu te orienta nesse sentido? Tu já disseste, só tua presença já fala, né? Tu foste ter uma professora negra na faculdade, né? E hoje as crianças, graças a Deus, mais cedo estão tendo essa oportunidade. Mas como é que é o dia a dia da sala de aula nesse sentido? Ó, na verdade, eu tento fugir um pouco do dia 20 de novembro e trabalho a questão o ano todo, porque eu acho isso fundamental. Geralmente eu vou na biblioteca da escola, aliás, a gente está no começo do ano letivo, eu já fiz isso. Eu venho na biblioteca da escola, eu seleciono os livros e relaciono com as faixas etárias, e eu vou fazendo leituras, adaptações ao longo do ano todo, para quando chegar lá no dia 20 de novembro, fazer sentido para eles. Então, eu trabalho muita questão de leitura, trabalho muita interpretação, né? E trabalho teatro, às vezes eu faço adaptações, a gente trabalha com lendas, com contos, e a gente tenta sempre estar associando. Eu sempre tento desmistificar a visão que eles têm sobre a África, né? Geralmente eles sempre acham que é um continente, que é um continente não, que é um país e não um continente, e daí eu sempre trabalho com mapa mundi, eu levo o mapa mundi para a sala, eu falo de outras línguas, então eu sempre vou contando histórias junto com eles, e algumas vezes eu trabalho com alguns textos meus, como meu nome é Silvana, e eles não sabem que eu sou a Nana, então geralmente eu levo alguns textos meus para trabalhar com eles, e a partir das experiências que eu vou tendo, eu também vou escrevendo textos a partir das dúvidas, a partir de tudo que vai acontecendo em sala de aula. Daí acaba sendo uma troca. Tu me disseste também, Nana, que tu és feminista, né? Assim, que tu é posicionada nesse sentido, né? Na defesa dos direitos e da igualdade, equidade, né? Para as mulheres. Isso também atravessa de alguma forma a tua sala de aula, o teu dia a dia com os teus alunos? O tempo todo. O tempo todo, porque assim, a gente percebe quando a gente chega na sala de aula, o tema do feminismo é um tema que todos os alunos falam a respeito. Eles estão sempre falando, essa atitude é machista, essa atitude é não sei o quê. E daí a gente sempre vai orientando, eu sempre deixo claro que eu sou feminista, eu estudei no Instituto de Gênero ali, eu fiz meu mestrado na linha de crítica feminista, e como eu sempre estudei muito questão racial, eu falo que eu sou uma feminista negra, porque eu relaciono os dois assuntos, mas o feminismo é uma coisa assim que surgiu um pouco depois da questão racial na minha vida, mas que super me orientou. Eu percebo que desde muito cedo eu já era feminista, porque eu sempre quis trabalhar, eu sempre quis ter o meu dinheiro, eu sempre quis estudar. Eu percebo assim que a educação que eu tive em casa sempre foi uma educação para que eu fosse emancipada, para que eu tivesse o meu dinheiro, para que eu não sofresse. Meu pai sempre dizia isso, minha mãe sempre dizia isso. Você tem que ter uma profissão, você tem que estudar, é importante para as mulheres isso, para que você não fique refém de um casamento. E eu vejo o quanto isso é importante para as mulheres. Se elas quiserem casar, tudo bem, podem casar, mas elas têm que ter uma renda para que elas possam ter sua própria autonomia caso aconteça alguma coisa, para a gente não ficar refém de um casamento ou de uma relação que não é legal. No mundo ideal, talvez a gente não precisasse falar uma educação que emancipa, né? Porque eu acho que a gente concorda que a educação ela está aí para transformar, né? Senão ela não faz sentido. O que tu achas desse momento que a gente vive? Há um retrocesso, há um descaso, uma desvalorização, enfim. Mas como é que tu vê? Existe, ao mesmo tempo, um movimento de compreensão da importância da educação? Eu não sei se às vezes eu estou numa bolha, se durante a pandemia houve um avanço nessa reflexão, Nana, no sentido de o que a gente precisa fazer para se aproximar da escola que a gente sonha? Essa escola que está aí, ela dá conta desse cidadão, ela dá conta da cidadania, ela forma protagonistas, ou ela está simplesmente reproduzindo, né, um status, um modo de ser que criou todas essas desigualdades e todos esses absurdos que a gente vê por aí? Como é que tu pensas isso? Tu acha que a gente está caminhando? Vai ficar também fácil. É uma pergunta difícil, assim, eu sou fruto da escola pública, né, em todos os sentidos, desde a minha formação inicial até o meu mestrado. Eu acho, assim, que a escola, ela é um lugar de conflito, e por isso essa dificuldade que a gente tem hoje em lidar com a escola. Claro que a educação tem que ser emancipadora, e ela em alguns momentos consegue ser emancipadora, mas não é só a escola,
que tem que formar o cidadão. É toda uma comunidade, tem que ter envolvimento dos pais, tem que ter envolvimento da comunidade. Educar uma criança não é algo fácil, é algo que depende de muitos fatores. A escola, ela é o principal lugar dessa educação formal, dessa educação emancipadora, mas ela está sempre em conflito e em transição, o tempo todo. Então, às vezes a gente consegue dar conta disso, às vezes a gente não consegue dar conta, mas a escola ainda continua sendo um lugar propício para essas discussões. E eu acho que durante a pandemia, o que ficou bem claro é o papel do professor. Estudar em casa, sem um professor, sem apoio, é muito difícil. E a gente percebeu também que o que faz educação é o contato com o outro. Durante a pandemia, a gente estava sozinho, isolado, em casa, então a gente perdeu essa questão do contato, e agora a gente tem que retomar tudo isso. E eu acho que houve uma grande valorização do papel do professor, da sua importância. Isso eu percebi durante a pandemia, como os pais falam, nossa, como fez falta o professor, como fez falta, como que... Muitos pais falando assim, como você consegue ficar com 30 alunos? Eu não consegui ensinar o meu. Mas é que a gente é preparado para isso, né? Então, a gente tem toda uma formação para conseguir fazer com que o aluno aprenda. Eu acho que o professor, ele tenta muito, mas a educação não depende só do professor, depende também do aluno, depende da família, da comunidade, são vários fatores que fazem com que um aluno aprenda. E a educação, ela sempre vai ser emancipadora. Hoje, eu posso falar algo para o meu aluno que talvez ele só entenda daqui 5, 6, 7 anos. Então, a gente nunca vê o fruto do nosso trabalho, mas mesmo assim a gente não deixa de trabalhar, não deixa de fazer e não deixa de esperar que ele consiga um dia entender essa sociedade de forma mais plena. Como é que está sendo esse retorno? As aulas estão retornando aí em Florianópolis, como na maior parte das cidades brasileiras, algumas já retornaram, estão retornando agora. A maior parte está retornando de forma 100% presencial, né? Como é que, o que tu tens encontrado em relação, assim, como é que chega esse aluno? Como é que estão as tuas expectativas? A gente tem uma grande preocupação, que a gente sabe, né, Nana, que a escola, muitas vezes, é o lugar onde a criança come, onde a criança é acolhida, onde ela é respeitada, onde ela é protegida, e a gente teme muito, né, que muitas crianças não consigam retornar, que tenham evadido, enfim, por N questões. Como tu está te preparando para esse retorno e o que tu estás encontrando? Olha, eu estava muito assustada com o retorno na questão assim, como eu sou professora de língua portuguesa, eu falei, tá, como vai estar essa criança que ficou praticamente 2 anos em casa? Então, eu estou na fase de diagnóstico, né? Perceber o que o aluno sabe, o que o aluno não sabe. Os alunos estão voltando empolgados. Essa escola que eu estou, eles estão bem empolgados. Eu percebi que eles não têm muitas dificuldades, mas, assim, às vezes eles têm dificuldades básicas que eu não estava acostumada. Tipo, professora, como se escreve tal palavra? Tipo, família. No 8º ano, fazer essa pergunta, porque você percebe que faltou alguma coisa ali. Então, eu acho que a gente tem que recuperar um conteúdo, né? A ideia é que a gente recupere esse conteúdo para que o aluno esteja realmente inserido dentro do seu ano série com conhecimento adequado, e é muito trabalho. Eu acho que esse ano vai ser muito trabalho. E a questão da evasão, eu não percebi muito, como eu troquei de escola, eu não consigo te dizer se teve ou não evasão aqui, mas eu percebo, pelo que eu tenho visto, não. Aqui, nessa escola especificamente, né? Sim. Mas que é uma escola de bairro, uma escola pequena, então a gente sabe que todo mundo se conhece, então uma escola que a evasão acaba sendo menor. Mas eu acho que a expectativa é essa, né? Trabalhar 3 anos em um e fazer com que os alunos fiquem direitinho na série, no ano, né? Que agora a gente chama de ano, no ano que eles precisam para chegar nesse conhecimento. Além do conteúdo, sem dúvida nenhuma, principalmente numa matéria tão importante como a língua portuguesa, né? E a língua portuguesa, ela é fundamental para a vida inteira, né? Às vezes eu vejo o quanto a pessoa que não leu, que não foi bem alfabetizada, tem dificuldades de interpretação de texto, quantas questões, quantos ruídos, quantos conflitos, quantas confusões ocorrem, muitas vezes, né, por um letramento não tão, né, adequado. Então, assim,
super compreendo essa preocupação, né, esse desafio com o conteúdo, mas há também uma preocupação, me parece, Nana, com as questões emocionais, né, com as perdas, com o que esse distanciamento, não só nos alunos, mas entre os professores também, né? Eu comecei meu trabalho presencial agora em janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, e eu ouço muito relato de ansiedade, né? Assim, que tem essa empolgação do retorno, mas uma ansiedade dos medos. Como é que a Nana se prepara para isso? Tu percebes isso também? É uma preocupação? Porque o professor, gente, o professor, além do conteúdo, além do planejamento, tem todas essas questões, né, que muitas vezes o professor não estuda, mas com as quais ele se depara, inevitavelmente. Claro que a gente tem a questão da ansiedade, a questão do medo do Covid. Eu ainda não peguei Covid, não sei como é, mas já estou vacinada com as 3 doses. Claro que a gente fica com um pouco de ansiedade, mas assim, eu percebo que nesse momento a gente não trabalha só conteúdo, a gente trabalha também as questões da atualidade, as questões do mundo, a gente tem que ter um olhar mais compreensivo para os alunos, a gente não sabe exatamente o que eles passaram nesses 2 anos, mas eu percebo que eles chegam assim um pouquinho inseguros, eles querem conversar um pouco mais, eles se abrem mais. Eu percebi que muitos alunos, quando eu estava fazendo diagnóstico, se abriram comigo, falaram, professora, eu fiquei muito sozinho durante esses 2 anos, eu acabei reprovando porque eu não fiz as atividades, mas agora eu vim para fazer. Então, você vê que eles têm essa necessidade de diálogo, de conversa, de atenção. Parece que eles estão mais atentos para as coisas que estão acontecendo no mundo, né? O Covid fez com que a gente ficasse mais ligado com muitas coisas, que a gente percebesse a dimensão de outras coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa hoje que tem outros valores, né? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada a artes, que valorizava muito as pessoas, mas hoje eu percebo assim que a gente não tem amanhã. O que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer hoje, porque amanhã é incerto. Então, essa questão da incerteza do amanhã me causa um pouco de ansiedade. Então, eu tenho sempre assim, hoje, não, já tenho que planejar agora, já tenho que fazer agora, eu já tenho que dar aula agora, eu já tenho que atuar agora. Eu evito deixar as coisas para o outro dia. Eu acho que isso foi uma coisa que a Covid trouxe para mim, e não sei se isso é bom ou se isso é ruim, né? Mas eu acho que a gente vai começar a perceber isso ao longo do tempo. Eu acho que ainda está muito recente, eu voltei a trabalhar, acho que tem 2 dias, 4 dias, estou no 4º dia, né, que a aula começou na segunda-feira, 3 dias. Então, assim, a gente percebe que está muito no comecinho ainda, mas eu acho que você já, hoje uma menininha já falou para mim que teve depressão, que não gosta de si mesma. Daí, assim, tipo, no 2º dia que eu dei aula para ela, ela já falou isso. Então, você já tem que começar a falar, por que ela já está se abrindo? Por que ela está falando algo assim? Né? Por que ela já está se sentindo nesse papel de inferiorizada? Então, são questões que a gente vai ter que trabalhar muito bem esse ano, para que eles retornem e que a autoestima deles melhore, né? Porque a Covid tirou muita coisa de muita gente. É um momento bem difícil, assim. Não, sem dúvida, um momento muito desafiador, né, que nós ainda vivemos, mas que traz algumas reflexões importantes, como essa questão do momento, né? E me parece que isso é bem positivo, sabe, Nana, assim, de a gente, o que eu tenho agora, esse momento aqui contigo, essa conversa, esse instante, tenho certeza nenhuma do que vai acontecer daqui a 10 minutos, né? Então, eu honrar esse momento, estar aqui presente, conectada, inteira, eu acho que isso é uma reflexão bem importante para a gente fazer, porque quantas vezes a gente vive no piloto automático, né, Nana? E mesmo em relação à escola, planejar, ir por vir e avaliação, mas a criança está olhando para ti naquele momento, dizendo, professora, eu estou deprimida, eu estou triste, eu estou ansiosa. Então, é naquele momento que tu tem que honrar, né, a tua presença e fazer alguma coisa. Eu acho que isso é muito lindo, eu acho que isso é positivo. Dentre todos esses desafios e tudo isso que a gente vive, a gente consegue tirar algumas coisas positivas, né? Sim. Nana, para a gente... Diga. Não, pode falar. Não, eu não queria te interromper. Para a gente finalizar, sempre uma pergunta que eu faço para quem conversa comigo, é uma pergunta simples também. O que muda o mundo para ti, Nana?
que muda o mundo para mim? A arte. A arte muda o mundo, porque através da arte é que a gente coloca a nossa impressão sobre o mundo, a maneira como a gente vê o mundo e o mundo que a gente quer. Pode ser a pintura, pode ser a escultura, pode ser a literatura, mas o que muda o mundo para mim é a arte. E a arte, a gente começa a aprender o que é arte na escola, com a educação. Nana, muito obrigada por essa primeira conversa, espero. Espero que tenhamos oportunidade. A gente está mais ou menos perto, né? Hoje eu estou em Porto Alegre, você está em Florianópolis, ó, estamos nos aproximando, mas eu espero que a gente possa se encontrar pessoalmente e que a gente tenhamos outras oportunidades para conversar. Quero te agradecer pela participação, te parabenizar pelo trabalho, né? E que sirva de inspiração para outros professores. Até para a gente lembrar, né, que ninguém está sozinho, né? Nós estamos juntos. E um dá a mão para o outro, fica bem mais fácil. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de estar aqui falando com você. Espero ter compartilhado, ajudado em alguma coisa, porque ser professor é isso, né? É tentar mostrar ou fazer um mundo melhor através da educação. Obrigada.